né? Estamos hoje com a Yasmin Vilela, que vai contar para a gente como que é fazer faculdade nos Estados Unidos, né, Yasmin? Quer dar um oi para quem está assistindo aqui daqui a pouco? Quem vai assistir? Oi para quem estiver assistindo. Legal. Então, Yasmin, conta um pouquinho da sua jornada. Assim, como que você escolheu o curso que você ia seguir? Você sempre quis fazer faculdade nos Estados Unidos? Você foi antes do ensino médio, né? Com quantos anos você decidiu ir morar fora do país? E como que foi? Você teve medo, insegurança? Consegue recordar como é que foi a sua jornada aí de mudança de país? Desde muito pequena, assim, eu sempre tive vontade de conhecer lugares, sempre gostei de viajar, porque meus pais sempre me levavam muito. E uma coisa que me marcou muito é que com 6 anos eu vim para os Estados Unidos, fui para Nova York e eu fiquei encantada. Então eu sempre tive essa vontade dentro de mim de voltar para os Estados Unidos e ter uma vida aqui, porque eu fiquei deslumbrada. E também sempre foi um sonho do meu pai morar fora do país. Então, em 2015, acho, em vez de fazer festa de 15 anos, eu pedi para os meus pais para fazerem um intercâmbio. E eu acabei indo para o Canadá, nem vim para os Estados Unidos, fiquei um mês lá estudando. E eu fiquei fascinada, porque eu fiquei um mês inteiro numa universidade canadense, e eu gostei muito da estrutura, como funcionava o campus. E aí, em 2017, eu decidi vir para os Estados Unidos fazer high school, e se tudo desse certo, depois eu iria continuar para começar a fazer uma universidade. Legal. Aos 15 você foi sozinha? Eu fui junto com uma agência, tinham, se eu não me engano, mais uns 20, 25 brasileiros, que era como se fosse um summer camp, assim, você estudava inglês, mas ao mesmo tempo você passeava e conhecia as cidades. E lá que você ficou mais afiadinha no inglês, te deu mais segurança para tentar o high school, ou você já falava inglês muito bem na época? Foi lá que eu descobri que meu inglês era péssimo e que eu precisava começar a estudar. Porque geralmente então, de escola, assim, é ruim, né? E acha que o inglês da escola vai ajudar super a gente, mas eu acho que é importante fazer o extra, começar a escutar filme, música, série, tudo em inglês para já pegar. O jeito de falar, né? Porque eles não falam igual na escola, né? Tudo certinho, não. As palavras bem formadas, cheia de gíria, né? E tudo mais. Legal. Sim. E aí o high school foi igual de filme, assim, como que é diferente a realidade aí? Como é que funciona? É bem de filme mesmo. Eu fui para uma escola privada, então é diferente do sistema de escola pública. Então, eu tinha uniforme, os armários, é bem aquilo, estilo de filme, High School Musical mesmo. Tem as cheerleaders, tem os jogos de futebol americano, de basquete, de tudo. Então, foi uma experiência muito legal, mas como eu já tinha passado por um pouco dessa experiência no Canadá, então eu já sabia mais ou menos o que eu esperava, mas é bem filme mesmo. E o ensino é mais puxado? Ou você não teve dificuldade para acompanhar? Depende muito. O que eu gosto aqui nos Estados Unidos é que você faz o seu schedule, né? Você faz a sua programação, então não necessariamente você tem que estudar tudo que você geralmente estuda no Brasil. Então, também tem níveis. Então, você pode pegar uma aula de história básica, como você pode pegar uma aula de história um pouco mais avançada, que vai pedir mais do seu estudo de dedicação. Então, você que vai fazer o seu schedule mesmo. Eu fazia dança, fiz fotografia também, e as outras aulas, como biologia, matemática, inglês, história, aí eu fui pegando aulas um pouco mais difíceis para realmente ter esse challenge, esse desafio aí de aprender mais. Esse desafio de aprender mais, isso. Que legal. E aí, para escolher RI, você passou aqui pela Que Carreira, eu lembro naquela época, né? Estava bem que administração, mas você gosta bastante de política, né? De acordo com países. E como que é a faculdade de RI? Nós vamos voltar um pouquinho, né? Falar da aplicação à faculdade, né? Você que já estava no high school, para você foi mais automático, assim, né? Acontecer essa migração para a faculdade. Mas o que é importante aí? O que as faculdades elas avaliam na hora de escolher um candidato, já que não é uma prova, um vestibular igual aqui no Brasil? Quais são os critérios de avaliação? É muito importante. Os Estados Unidos, eles, diferente do Brasil, eles não olham somente para a nota que você faz no Enem. Então, aqui nos Estados Unidos, nós também temos uma prova de proficiência de inglês, matemática, e tem uma outra que tem ciência junto. Então, isso é somente uma parte do que a gente chama aqui da sua aplicação. Conta muito o serviço comunitário, se você já fez trabalho voluntário em alguma empresa ou em alguma organização.
se você faz parte de clubes da escola, eu sei que no Brasil às vezes não tem muito isso, né, de os clubes que aqui nos Estados Unidos tem, mas isso é uma coisa muito legal. Se você pratica um esporte, se você toca um instrumento, isso também conta bastante. Então, eles procuram mais sobre o seu extra, né, que você faz fora do seu tempo da escola, do que somente as suas notas. É legal essa avaliação, você como ser humano, todos os seus interesses, os potenciais, do que só você na matemática, na química, na física, né? Porque afinal é o ser humano profissional que vai se formar. E é importante que ele pense no social, que ele tenha outras habilidades, outros talentos, né? Agora está começando isso aqui no Brasil, de poder escolher uma matéria ou outra que você quer estudar, para o vestibular ser mais direcionado àquelas habilidades e competências, porque não faz sentido nenhum, né? Se eu quero fazer direito, para que eu tenho que gabaritar em física e matemática? Se eu nunca mais vou ver isso na minha vida, sabe? Se é uma dificuldade que eu tenho. Então, realmente, Sim. Isso tinha que mudar e está acontecendo aqui, né? Ainda bem. Mas... Ainda bem. É verdade. E para você, você ficou com medo? Como que foi sua aplicação? Você escolheu várias faculdades? Você tinha um foco de uma só? Você queria morar num país específico? Como é que foi? Um país, uma cidade específica? Uma coisa que a gente vem, né, do Brasil, mas não tem esse suporte, é que são 4 anos de high school aqui, e eu cheguei no penúltimo ano. E as suas notas, o que realmente conta para a sua aplicação para a faculdade, começa a partir desse ano, que a gente chama de junior year. E como eu cheguei no junior, e eu era um peixinho, assim, num mar gigantesco, né? Então, eu não sabia direito o que fazer, o meu inglês ainda também não era muito bom. Eu fui aprender mesmo a falar inglês quando eu me mudei para fazer o high school. Até então, meu inglês era bem basicão, mas para nível acadêmico, de você acompanhar todos os dias aula, termos específicos, era muito ruim. Então, para mim, foi bem difícil no começo, por causa dessa transição do inglês, e também entender como funcionava toda essa parte. Então, eu entrei não pensando em faculdade, né? Eu entrei pensando em estudar e me adaptar. E aí, quando chegou a parte de pensar para a faculdade, aí que eu comecei a ter um pouco de suporte e começar a entender um pouco qual é o processo, porque no Brasil acho que é muito fácil, digamos assim, você vai lá, faz a prova, sua nota foi boa, você entra. Aqui não, você tem que ter redações, cartas de recomendação de professor, atividade extracurricular, você tem que fazer a prova. No meu caso, eu tive que fazer a prova de proficiência de inglês, o TOEFL. Então, eram várias coisas que eu precisava fazer em um curto período de tempo e que os americanos já estavam acostumados a fazer. Então, eles já estavam preparados. E ainda eu tinha que escolher qual faculdade eu queria e qual curso eu queria fazer. Até então, acho que eu não tinha conversado com vocês, eu fui conversar com vocês depois. Então, foi bem, bem complicado, mas no final deu tudo certo. Legal. E você escolheu a faculdade pela cidade, pelo status, assim, pelo reconhecimento? Como é que foi isso? Você cogitou Harvard? Você cogitou essas faculdades mais famosas, assim? Quando eu fui fazer o high school, eu queria fazer biologia. E uma das melhores faculdades que tem programa de biologia é Yale. Então, eu já cheguei nos Estados Unidos falando assim, não, eu vou estudar pra caramba para entrar em Yale. E aí, depois eu fui entender como que funciona o sistema. Então, não, depois que eu entendi, eu nunca quis, porque eles dizem assim, entrar é fácil, difícil é você ficar lá. E também são faculdades caríssimas, que se você não tem bolsa, é realmente, assim, mais de $1 milhão para você estudar. Então, é muita coisa. E a minha faculdade eu escolhi por causa do nome dela, que ela carrega para o curso que eu escolhi, porque aqui funciona assim: você vai escolher a faculdade baseada no que ela é boa. Então, tem muitas faculdades que são boas numa área, mas não são tão boas em outras. E a minha é muito boa na questão de ciências políticas e relações internacionais, que aqui a gente chama de International Studies. Então, eu pedi ajuda para minha counselor, e aí a gente fez uma lista de faculdades que tinham programas bons de relações internacionais, e aí eu apliquei para essas. E aqui a gente também aplica para várias, né? Então, você aplica para as que você quer entrar, você aplica também para as que você sabe que você vai entrar, para você não correr risco de não ficar sem faculdade, e também você aplica para as outras um pouco mais difíceis que talvez te interessem. Uhum. Hoje você está em qual faculdade? Ela chama American University. Qual cidade que fica? Fica em Washington, D.C., na capital. Ai, que legal. Tá morando aí em Washington, então? Eu moro na Virgínia, que é o estado do lado. A gente chama DMV, que é DC, Maryland e Virgínia, que é um conglomerado. E as aulas presenciais ou estão online? Como é que estão hoje?
hoje estão presenciais, mas por causa da pandemia eles ficaram 3 semestres online. Legal. Então tá. Então, quem mora no Brasil, o processo, você tem ideia de como que funciona para conseguir se aplicar a uma faculdade americana? Eu acho que o processo é bem parecido com o nosso, mas tem a questão de validação de diploma. Então, o caminho é você fazer a sua própria pesquisa de qual faculdade, o seu curso, né, qual faculdade você quer fazer, e aí você entrando dentro do site da faculdade, aparece lá os requerimentos para quem é estudante internacional. Então, tem um órgão no Brasil, eu não vou saber o nome dele, mas ele que é o responsável por fazer essa validação de diploma para você conseguir entrar, e também tem que fazer o TOEFL ou o IELTS, que é a proficiência de inglês, tem que mandar as suas notas, tem que fazer essa validação do diploma, e se eu não me engano, você também tem que traduzir, tipo, todos os seus documentos para inglês, e tem que ser uma tradução autenticada. Ah, legal, beleza. E assim, a faculdade hoje era aquilo que você esperava? O que você aprende no curso? Está gostando? O que você tem a dizer assim, sobre o curso de Relações Internacionais aí nos Estados Unidos? Olha, é bem... Eu não sei o que eu imaginava, mas eu sei que está sendo muito bom. Os meus professores são muito bons, tudo que a gente aprende, realmente a gente consegue, acho que aplicar no futuro. Eu acabei de começar o 3º ano, então já estou começando a procurar estágios também na minha área. E como eu fiz com vocês, né, a avaliação de carreira, tinha dado, acho que, relações internacionais, economia, administração, questão de mercado exterior, né, de importação e exportação, até que a gente foi fazer a visita. E agora eu comecei a fazer uma aula que é de como que funciona o mercado de exportação e importação, mas na questão de multinacionais. Então, para você entender como funciona esse negócio de business. E eu fui na aula hoje e eu adorei, porque é justamente um pedacinho daquilo de tudo que deu no meu teste, sabe? É verdade. Então tá sendo muito bom, uma experiência bem legal. Que legal. E, assim, questão de custos. É muito caro morar aí nos Estados Unidos? Agora aumentou um pouquinho o custo de vida? Ou é mais ou menos igual morar em São Paulo, aqui no Brasil? Como é que você vê isso? Eu fui para o Brasil agora e eu fiquei bem assustada com os preços. Eu não sei quanto que custa a faculdade no Brasil, mas as faculdades aqui são caras. E não é igual no Brasil, que faculdade pública você não paga. Então, a faculdade pública você paga aqui também, porém, ela tem um custo muito menor do que se você for para uma faculdade privada. Em questão de dormitório, depende muito do estado que você está. Se você estiver aqui em DC, onde eu moro, o custo de vida é bem alto. Mas se você for para a Flórida, ou se de repente você for para o Texas, ou Carolina do Norte, Carolina do Sul, onde o custo de vida não é tão alto, aí você vai achar faculdades, dormitórios, apartamentos que são mais baratos. Legal. E o mercado de trabalho aí para relações internacionais? Você está começando a olhar estágio, você está tendo dificuldade em encontrar vaga, tem bastante vaga? Como é que você está sentindo o mercado? Então, eu entrei no LinkedIn, tem muita oportunidade, mas infelizmente é muito difícil você achar estágios, né? Eles estão procurando a maioria as pessoas para trabalhar full time. E como eu estudo, fica um pouco difícil. Então, uma coisa que eu adoro na minha faculdade é a estrutura que eles dão para os alunos. Então, agora, daqui 2 semanas, eu vou me encontrar com um advisor que é somente para a carreira, que ele vai sentar comigo, ver o que eu quero, com o que eu gosto de trabalhar, quais empresas me interessam, para ele me ajudar a realmente aplicar e achar um estágio que se encaixa nos meus horários e que também se encaixa no que eu quero aprender e do que eu quero levar para a vida. Legal. A grade curricular do curso, você lembra das matérias que você já estudou até agora, durante a RI? Ó, eu estava explicando para minha mãe isso ontem até. Nós temos aulas obrigatórias que temos que cumprir, toda faculdade tem isso. Uhum. Então, para o curso de Relações Internacionais, você tem que fazer micro e macroeconomia, e aí tem uma outra aula de economia mais avançada e mais específica que você tem que fazer também. 3 aulas obrigatórias de um tema. Então, aqui são, acho que 5 temas, se eu não me engano, na minha faculdade, que você pode escolher entre esses temas, e aí você tem que fazer 3 aulas
desses, e depois você tem que escolher um desses temas e aprofundar mais nele. E aí você vai ter que fazer mais 2 ou 3 aulas obrigatórias sobre isso, tirando aulas de inglês e matemática, que também são obrigatórias, que eu já fiz. E a minha faculdade exige outras 5 matérias, que aí envolve história, artes, ciências, biologia e outras coisas. Mas até agora eu fiz aula de economia, inglês, matemática e aulas mais de políticas, assim. Esses temas que você comentou, dos 5 temas, são relacionados a conflitos entre países, acordos, esse tipo de coisa? Então, um é a parte econômica, o outro é paz e segurança global. Tem um também que é sobre política externa, então, como que funciona ao redor. Tem sobre saúde e, se eu não me engano, segurança. Legal. Quando você estuda macroeconomia e microeconomia, é só economia americana ou tem a ver com as multinacionais, com commodities, com negócios internacionais? Ou é exclusivamente só da economia americana? Não, é mais para você ter noção de economia mesmo, como analisar gráficos, como funciona, né, a economia de um país, e aí você tem vários exemplos que você pode usar nos projetos que você tem que apresentar na aula, mas os professores também citam países sobre o que acontece aqui nos Estados Unidos, porque teve uma recessão muito grande, então eles usam esse exemplo para explicar o que é uma recessão e tudo mais. Que legal. Então, o curso é amplo demais. Tem até biologia, você falou, né? É porque a aula não é para o curso, isso são aulas obrigatórias da faculdade, que são 5 áreas para justamente o aluno ter contato com todas as áreas possíveis e não somente com o que ele quer fazer. Entendi. Então, é economia, né? Macroeconomia, microeconomia, matemática, história, você falou também, né? A parte de biologia, será que tem uma pegada mais sustentável, né? De uma economia mais limpa, alguma coisa assim, sei lá, menos consumismo, não sei se é essa pegada. Como que seria essa aula? Não. Não é aula de biologia para política, é aula de biologia mesmo. Então você tem química, astronomia, tem uma aula que é a química da cozinha. Então você vai lá entender como funcionam os processos. É justamente 5 aulas obrigatórias para todos os alunos, não importa qual é seu major, qual é seu curso. Entendi. Então são 5 aulas que não importa qual escola você faz parte, você tem que fazer. Que legal. E agora você está começando com negócios internacionais, comércio exterior, assim, né? Compra e venda de produtos, mercadorias, matéria-prima entre países. Estou pegando mais a parte de questões políticas e porque as empresas têm as políticas, né, delas e também como que funciona e como beneficia essas políticas para os países. Que legal. Marketing, você chegou a ter alguma coisa? Ainda não. Então, tem um major, né? Tem um outro curso que é só específico em marketing, que aqui as pessoas devem escutar muito isso. Quando você vai fazer a sua aplicação e você já sabe a área que você quer ir, dentro da faculdade tem as escolas de cada tema. Então, a minha escola é o International Service, mas quem vai fazer economia, marketing, trade, todas essas coisas, chama COGOD. Então, é outra escola. Marketing não faz parte dessa, faz parte da de comunicação. Então, para você conseguir fazer uma aula de comunicação, você tem que estar registrado na escola fazendo aquele curso. Entendi. É porque aqui no Brasil RI tem marketing também, tem administração, tem esses cursos também. Essas matérias, não. Esses módulos. Não, aqui não. É tudo separadinho, bonitinho. Ah, legal. Então, assim, mercado de trabalho, o que você imagina, né? Qual área você agora, sei que ainda tem tempo até se formar, você pode mudar de ideia, mas como que você se vê trabalhando? Tem uma empresa específica que você gostaria de atuar? Ou um órgão, tipo na ONU? Tem o que você sonharia em atuar sendo uma relações internacionais? Por muito tempo eu quis trabalhar na ONU, mas depois eu comecei a entender um pouquinho como que ela funciona, também quais seriam, né, as posições que eu poderia chegar ao longo da minha carreira, e eu acabei abandonando essa ideia. Então, o meu foco mesmo é focar em multinacionais, não tem uma empresa específica. Eu estou até passando um pouco de perrengue, por isso que eu vou conversar com o counselor para decidir realmente qual é a área que eu quero focar. E, a partir disso, tomar a decisão de ver qual empresa eu vou querer trabalhar. Mas o bom de você fazer estágio é isso, né? Porque você tem contato
como aquela empresa funciona, se é realmente aquilo que você gosta. Então, tem empresas que trabalham mais com essa área de exportação e importação, tem outras empresas que não, é somente produtos internos, mas você precisa fazer essa distribuição de mercadoria e fazer parcerias com outras empresas. Então, é um mercado muito amplo, né? Eu falo que quem faz relações internacionais consegue fazer, acho que tudo que quiser, porque é muita coisa. Então, depende da área que você quer, mas eu ainda não tomei a decisão. Eu falei assim, é isso exatamente que eu quero fazer. Legal. Você pensa em ficar aí nos Estados Unidos? Você está aberta a propostas para morar em outros países? Como que você sabe? Eu acho que por eu estar na faculdade e eu ser muito nova, ainda não teria propostas para ir trabalhar. Mas o fato de eu ser brasileira, com certeza, acho que tem muitas empresas que têm interesse em fazer mercado e fazer negócios com o Brasil, ainda mais agora que a nossa economia está crescendo demais, está sendo uma das melhores, né, na recuperação pós-pandemia. Então, tem muitas empresas que provavelmente vão estar interessadas. Mas mesmo se eles mandarem uma proposta no futuro e falar, precisamos de você em tal outro país para fazer isso, se for uma coisa que eu gosto, que vai caber na minha vida naquele tempo, estou aberta para isso sim. Acho que é uma grande oportunidade. Ai, que legal. Você tem alguma dica para quem está aqui no Brasil, estudando, pensando em fazer faculdade nos Estados Unidos? Você recomenda, você acha que é um bom negócio se a família, claro, tiver condição financeira, se a pessoa tiver esse desejo? O que você tem a dizer para essas pessoas? Eu acho que é uma experiência única você ter contato com outra cultura e você estudar em um país diferente do que você está acostumado é sempre muito bom. E eu acho que o que as pessoas têm que ver é o que elas querem primeiro, né? Se realmente for isso, ou se para elas é melhor só fazer um intercâmbio, trancar a faculdade no Brasil por 6 meses e viajar, ou ir fazer um curso diferente, por causa do custo, que é muito alto. Mas uma dica para quem já tem esse sonho, já tem essa meta e tem a condição financeira de vir, é realmente se esforce bastante para estudar. Notas contam bastante, o seu relacionamento com seus professores também vai contar bastante, porque você vai precisar que alguns deles escrevam cartas de recomendação para você, e também foque o seu máximo para descobrir quem você é, o que você gosta de fazer, porque as universidades gostam disso, de pessoas que sabem o que querem, quem são, e que estão ali também aptas a ajudar o próximo, ser proativa, se envolver nas coisas que a faculdade tem a oferecer. Então é isso, foque não somente nos seus estudos, mas no que você faz no seu tempo livre também. Legal. Obrigada, Yasmin. Foi muito legal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu te chamo depois para perguntar como é que é. Mas só uma curiosidade que me surgiu agora. Para morar dentro da faculdade, né, nos dormitórios, costuma ser caro, é mais viável, é barato? Você tem noção assim, de valores? Bom, na minha faculdade, eles oferecem vários tipos de quarto e vários tipos de dormitórios. Então, o mais simples acaba não sendo tão caro quanto se você escolher o que é melhor. E você tem que entender que é isso, você vai estar dividindo seu quarto com outra pessoa, banheiro com o seu corredor inteiro. Então, se você é meio fresca, igual eu, tomar banho com todo mundo ali no banheiro, sair do quarto de noite, enfim, para ter que usar o banheiro é um pouco complicado. Então, depende muito do que a pessoa quer. E você tem noção de quanto custa por mês, assim, uma moradia dessa? Aqui nada é por mês, né? Aqui é tudo por semestre. Então, eu acho que um dormitório hoje do mais simples da categoria da minha faculdade, acho que deve estar uns $6.000 por semestre, eu acho. E o mais caro, acho que é 15 mil. Então, eu posso pegar depois, eu tenho uma tabela no site, eu entro e te mando. É legal, maravilha. Eu te mando. Mas eu acho que é entre essa range, eu não tenho certeza. Legal. Tá certo, então. Obrigada, Yasmin, então, pelo seu tempo, por contar tudo isso pra gente. Espero que você tenha muito sucesso, porque eu acho que está no curso certo. Eu vejo que você ama esses assuntos. Eu olho o seu Instagram, quando começa a vir stories, eu falo, nossa, vou parar tudo para ler o que ela está dizendo. Porque você está super por dentro, atualizada, sabe? Você segue muita gente, assiste muito jornal. Então, você não é uma estudante de RI que faz o curso e depois acabou a aula, dane-se, não quero saber mais disso. Você é uma pessoa que, para a sua vida, você se interessa por política, por economia, questão social. Então, assim, é o curso certo para você, porque você faz, aparentemente, pelo que a gente vê aqui na carreira, por uma paixão mesmo. Eu vejo que você tem
sei lá, eu vejo você como candidata ao Senado, sabe? Assim, eu vejo real, assim, um cargo político, alguma coisa assim, porque eu acho que você tem vocação, interesse, paixão e está se qualificando para chegar lá, sabe? Então, muito obrigada. A gente segue aqui na torcida, precisando da gente para qualquer coisa, conta sempre com a gente, tá bom? Muito obrigada, sou muito grata a vocês por terem me ajudado no momento que eu estava tão perdida, vocês me deram um norte, realmente eu vejo que foi uma escolha maravilhosa, porque eu estou no caminho certo mesmo.